né? Essa imagem desse laço na cabeça desse bebê, essa imagem de pura alegria, de satisfação, né? Que ela vem, obviamente, com a chegada das crianças, com a chegada dos filhos, mas às vezes, dependendo, né, claro, da bolha, do nicho, mas quando a gente planeja, né, idealiza a maternidade, a paternidade, a gente idealiza, né? Essa é a palavra, a gente idealiza, e claro que a gente quer que seja tudo perfeito, e imagina que vai ser tudo uma grande maravilha. E, na verdade, quando as crianças chegam, né, nos chegam, se apresentam ao mundo, a gente começa a ver que esse laço perfeito, ele começa a ser desfeito, porque com a chegada das crianças, vem também muitos desafios, né? Desafio é uma palavra que vem na narrativa de pai e de mãe, independente do contexto desses pais, dessas mães, né? E esses desafios, eles vêm se apresentando um a um, e esse laço, ele vai se desfazendo para a gente chegar numa realidade realmente que é a realidade, né? A realidade que vem com esses altos e baixos, com muito baixo, dependendo do contexto, e mesmo num contexto social privilegiado, né? Existe muita angústia, existe muita dor, muita dúvida, e num contexto social vulnerável, nem se fala, né? Aquele laço que às vezes nem foi idealizado, porque às vezes não há planejamento, aí sim que ele está muito longe de ser a realidade. E o que a gente observa, né? Que por conta de muitos desses desafios, o que mais a gente precisa, uma coisa é fato, independente do contexto novamente. A gente observa que esse pai, essa mãe, sobretudo essa mãe, a gente precisa, quando esse laço se desfaz e a realidade se apresenta, a gente precisa primeiro de um abraço, né? De uma escuta, de uma atenção, de um apoio. É assim que nasce todo o trabalho da Cássia, né, Ká? Com a própria maternidade dela, com a necessidade de falar, de ser ouvida, de ser apoiada e também de apoiar. E isso começa num grupo de Facebook, né, despretensioso, mas a demanda por esse assunto, por essa escuta, por essa partilha, ela é tão alta, ela é tão gigante, que o grupo se transforma rapidamente num grupo muito grande, e hoje, né, com o passar de alguns anos, a gente está aqui falando sobre esse projeto incrível que tem esse tripé maravilhoso, a Cássia a coordenadora da ONG. Então, assim, a vida dela se transformou muito por conta dessa sementinha, né? Dessa necessidade de falar, de ser apoiada, de ser ouvida e também de ouvir e de apoiar. Então, a gente observa essa demanda e o fato é, a gente precisa de um abraço para começar. Então, por isso, né, explicando rapidamente a ideia do nome do projeto como um todo, mas que muito provavelmente a gente não tem certeza ainda, mas pode até ser o próprio nome do documentário, né? Do Laço ao Abraço. E aí vem essa pergunta tema, né, do documentário. Quando o tema é filhos, quais os seus maiores desafios? A gente quer propor essa pergunta como pergunta-chave do documentário. E aí começam outras perguntas, né? Outras reflexões. Então, a partir dessa primeira grande pergunta, já vem a segunda. Será que os desafios são muito diferentes ou muito semelhantes entre pais de diferentes contextos sociais que vivem em diferentes regiões do país? Né? Essa é uma pergunta que a gente quer entender. A gente imagina, mas a gente ainda vai ouvir as pessoas, né? Que haja
tanto conflitos, situações, desafios, medos e alegrias também, conquistas também, muito diferentes, dependendo da região que você mora, dependendo do contexto que você está inserido, mas que deve ter muita coisa semelhante, sim, muita coisa parecida, sim, né? Mas é uma curiosidade, é uma pergunta que a gente quer levantar. A gente, né, falando em regiões do Brasil, claro que a gente não vai, né? O documentário ele é sempre um recorte do que a gente espera, né? E quer contar, deseja contar, mas a gente já tem confirmações de gravações, a gente já tem gravações confirmadas em Brasília, em São Paulo, com certeza, várias. E essa semana essa semana eu estava falando com uma parceira nossa que já está viajando, ela mora na região de Maués, na Amazônia, e ela já está viajando para fazer as primeiras captações em região com famílias ribeirinhas e indígenas, né? Então, são contextos bastante diferentes, mas que a gente quer ouvir esses pais, né? E a partir desses temas, né, desse grande tema que são os desafios, a gente começa a pincelar outros subtemas que certamente virão e que a gente quer colocar para reflexão nesse documentário, que tem tudo a ver com desafio e tem tudo a ver com parentalidade, né? Então, a gente quer falar da mulher, né, essa mulher que se transforma em mãe, de machismo, racismo, feminismo, a questão do padrão do homem, quem é o novo homem que quer quebrar padrões, né? Mas ainda existe, né? Sempre colocando a realidade que ainda existe um enorme um enorme número de homens que ainda abandonam seus papéis como pais, né? Mas existe um movimento de novos pais, então a gente quer falar sobre isso, a gente quer falar sobre desigualdade social, tecnologias. Não tem como fugir, falar um pouquinho também da pandemia, né? Porque foi muito desafiador para muitos pais. Então, botando aí um pouquinho essa nuvem de subtemas que a gente quer provocar nesse documentário. A gente já tem uma lista de nomes confirmados, aqui eu coloquei apenas 4, mas temos já outros, mas só para dar um gostinho, uma pincelada: Vera Iaconelli, psicanalista, Carlos Gonzalez, pediatra espanhol, Rita Monte, que trabalha muito com o feminino e é uma pesquisadora, uma especialista em direitos humanos, Domenico De Masi, sociólogo e escritor italiano. Então, a gente tem fontes, inclusive, internacionais. Com muita alegria, a gente já fez a nossa primeira gravação e, na verdade, foi no final de 2019. Como eu disse, né, a pandemia deu uma travada aí no nosso pique, mas a gente aproveitou a vinda do Carlos Gonzalez ao Brasil e fez essa gravação. Então, já temos a nossa primeira gravação aí com muita alegria, né, para falar sobre ela. E destaquei apenas uma das frases que ele disse para a gente em entrevista, e achei legal, assim, destacar aqui, né? Então, num dado momento da entrevista, ele fala: se o objetivo do nosso trabalho é cuidar melhor dos nossos filhos, mas o trabalho nos impede de cuidar dos nossos filhos, temos que mudar algo rapidamente, porque o que não pode acontecer é que os filhos fiquem descuidados. As crianças precisam dos seus pais. Ele estava contextualizando aí a frase, né? Ele fala muito da realidade de quem trabalha e precisa trabalhar muitas horas por dia, e coloca muitas vezes a motivação disso, né? Muitas vezes está nos filhos, porque eu preciso trabalhar muito tempo porque eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso dar o melhor aos meus filhos, né? Essa é uma frase, é um pensamento, acho que bastante padrão, né?
Então, a gente precisa trabalhar e a gente começa a trabalhar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, sempre com o objetivo de dar o melhor aos filhos, né? Mas ele provoca já essa reflexão, puxa, mas se o objetivo do meu trabalho é cuidar melhor dos meus filhos, só que ele não está deixando que eu cuide dos meus filhos, afinal, eu fico horas e horas e horas e horas fora, está na hora de dar uma pensada, e, né, o que a gente precisa, e que a gente precisa mudar rapidamente isso, porque as crianças não têm jeito, elas precisam dos pais. Então, fiz essa provocação aí. E coloquei essa foto do Bernardo, que é filho de um outro entrevistado nosso que a gente ainda não gravou, mas está louca para gravar, que é um entrevistado de Brasília, que é o José Barreto Holten. Ele é casado com um homem e eles adotaram o Bernardo. E ele escreveu um livro, a história deles é lindíssima. Coloquei essa foto do Bernardo aí e destaquei uma frase do Barreto que está no livro dele. Então, ele fala ali, né, a terceira frase: sejamos como um facho de luz guia no caminho de nossos filhos. Destaquei outras duas frases, uma da Vera Iaconelli, num livro dela também, que é o Como Criar Filhos, tá até aqui, ó, Criar Filhos no Século XXI. Ela fala: investimos no futuro a cada família que criamos. E uma outra frase que é do Rafael Stein, outro personagem que, né, será nosso, já está confirmadíssimo, uma história maravilhosa dele também. Ele é viúvo, ele perdeu a esposa com 2 filhos pequenos, mas na conversa, né, na minha entrevista, entrevista por telefone, né, porque a gente faz entrevistas prévias às gravações, ele falou frases maravilhosas, mas resolvi destacar apenas essa: eu tenho 2 filhos e foram eles que salvaram a minha vida. Bom, e aí a gente coloca essa imagem aí, né, que é como um farol mesmo, pensando em finalizar a apresentação e finalizar o documentário, né? A gente vai falar, a gente quer provocar essa explosão de reflexões ao longo do documentário, mas claro que ao final a gente quer terminar para cima, né? Com mensagens, ideias, insights, soluções, soluções forte, né? Solução, mas ideias, insights de que pode dar certo. O que a gente precisa fazer, né? O que a gente precisa mudar urgentemente? E o que a gente pode mudar, né? Tem coisa que a gente não pode, mas tem coisa que a gente pode. Às vezes nas pequenas coisas, inclusive, independente do contexto que a gente está inserido. E o começo de tudo, começo da mudança, tá na escuta. E o documentário, ele se pretende ser esse lugar de escuta desses pais. É essa representação, e é isso que a gente quer provocar com esse trabalho. É isso.